noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida cruzada, lugar de encontro, de estudo, de reforma, de busca. E hoje, um dia especial, com a presença do nosso irmão Vinícius, lá do grupo da prece, né, Vinícius? Quem já foi lá? Lá em Coab 1 ou Coab 2? Coab 2. Muito gostoso estar lá. Um lugar muito bom. E na segunda-feira oramos aqui pela Claudinha, né? Está passando um problema, uma dificuldade. Com certeza vai superar esse momento. Todos nós temos nossos desafios. Tudo passa, né? Essa vida é efêmera. Então vamos iniciar agradecendo essa oportunidade de estarmos em contato com Deus, com o nosso Criador, fazendo a nossa oração, esquecendo todos os problemas lá de fora. Acalma tua mente, serena o pensamento, respira devagar, que você vai receber tudo que a casa oferece, que a espiritualidade de luz oferece, com a permissão de Deus, com a governança de Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia. Pai de amor, mais uma noite te encontramos. Que bom ter em nossas vidas, dirigindo, nos educando, olhando por nós com a sua misericórdia e sua piedade, Pai. Quantas bênçãos recebemos, quando muitas vezes nem merecemos. Obrigado, Pai. E nos perdoa, por favor, porque ainda somos errantes, somos imperfeitos, porque ainda insistimos nas coisas erradas, nos vícios, nos pecados carnais, nas paixões mundanas, naquilo que é externo. Que possamos, Pai, nesta noite, pouco a pouco ir nos modificando, recebendo os seus ensinamentos através do Espiritismo, do Consolador. Que cada coraçãozinho aqui, que cada alma, que cada espírito possa sentir a sua presença. E o querer da mudança, baseado na fé, na esperança, faça a gente ser melhor, através do olhar de bondade pela vida, do gesto caridoso com o irmão que nos encontra, dos problemas lá fora, que às vezes parecem tão grandes, mas tão pequeninos diante do seu poder, Pai. Nos desvia das tentações, nos desvia dos maus caminhos, nos desvia dos maus pensamentos, da nossa postura errada e negativa, Pai, porque queremos Jesus ao nosso lado, de mãos dadas, seguindo os passos do Evangelho, e cada dia nos tornando pessoas melhores. Que as palavras do nosso irmão hoje possam ser guiadas e penetrem nossos corações endurecidos e tragam paz, serenidade, e que seja feita a sua vontade no seu tempo, Pai amado. Que assim seja, nosso irmão Vinícius. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Quando a gente vai trabalhar, participar de qualquer atividade, né? Em primeiro lugar, somos nós que estamos recebendo.
que a gente estuda, a gente lê alguma coisa para passar para as pessoas, somos os primeiros a guardar aquilo no coração para tentar colocar em prática. Porque o grande objetivo da doutrina espírita é nos ensinar o caminho de vida que nos transforme e que nos transformando, nos tornando felizes. Felizes por tudo aquilo que nos acontece. Felizes por aquilo de bom que nos aconteceu. Felizes por aquilo de ruim que deixou de acontecer. E também felizes pelos males que nos aconteceram. Se a gente parar nesse instante e fizer um retrospecto da nossa vida, a gente pode dizer que a gente tem uma coleção de pérolas na nossa vida. Pérolas de alegria, pérolas de tristeza, às vezes de dor, mas elas juntas formam um grande colar. E esse colar é o que vai mostrar a nossa experiência e a nossa evolução. Porque a gente sabe que nós não somos seres materiais. Nós não somos esse corpo. Por mais que a gente olhe para ele todos os dias, frente ao espelho, que a gente vai, penteia o cabelo, dá uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, né? A gente cuida, e a gente precisa cuidar, né? O fato é que nós não somos esse corpo. E o fato é também que nós já utilizamos outros corpos pela lei da reencarnação. Então, essa veste que nós estamos usando hoje é apenas uma roupa, se a gente for analisar a quantidade de séculos e de milênios que nós já vimos reencarnando. É apenas uma pecinha de roupa do nosso grande guarda-roupa, vamos dizer assim, né? E a gente vem trocando essas vestes, e a cada nova, o nosso espírito traz uma experiência nova e acumulada do que viveu na existência passada. Então nós somos a soma de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, né? E quando a gente fala de uma palavra chamada obediência e de uma palavra chamada resignação, isso mostra para nós que elas duas têm um efeito muito importante e muito salutar na nossa vida. Porque ao longo da nossa jornada, a gente vai tendo que aprender a obedecer e a se resignar, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas para nós ainda é complicado essa plena aceitação de todas as situações, muitas vezes alguns reveses, e a gente ter a disposição de espírito para aceitar aquilo e ainda mais, e ir mais longe, e ver aquilo como algo bom para o nosso crescimento. Porque quando vem alguma coisa que nos contraria, a nossa revolta, ela bate primeiro as portas. Por que isso? Por que assim? Por que comigo? Por que com os meus? Né? Então a gente tem dificuldade de compreender, de se resignar e de obedecer a certas coisas da vida que seguem um desígnio maior, que é o de Deus, né? Nós não podemos controlar tudo. Nós somos caminheiros, vamos caminhando e procurando nos melhorar. E sobre essa questão da resignação, vamos contar uma historinha para a gente poder fazer uma comparação. Todos nós conhecemos aqueles atletas, em especial aqueles que disputam nas Olimpíadas.
que são umas modalidades de esporte diferentes, o atletismo, tem aquele pessoal que dá aqueles saltos, né, naqueles equipamentos. Enfim, essas pessoas, eles têm que ter um nível de dedicação muito alto. Então, eles fazem um planejamento. Eles vão começar um treinamento para daqui a 4 anos, se tudo correr bem, eles disputarem a Olimpíada e, se conseguirem ter uma boa apresentação, quem sabe a chance de uma medalha, e o sonho que é a medalha de ouro, não é verdade? Então vamos imaginar o quanto que essas pessoas se dedicam nesse treinamento, o nível da disciplina, todo santo dia, todo dia treinar, obedecer aqueles horários, aquele treinamento cansativo, o cansaço, as dores que eles sentem, mas tem que enfrentar, tem que superar para melhorar a sua performance, né? Para melhorar, para ficar cada vez mais próximo daquela perfeição, né? Que é o objetivo. Quanto mais próximo da perfeição, quanto mais perfeito, quanto mais bem elaborado, maior é a chance deles conquistarem aquela medalha, aquele prêmio. E eles passam então esses 4 anos lutando. Quando chega o dia da apresentação, a gente pode dizer que os 4 anos duros de treinamento vão se resumir naqueles minutos que ele vai executar, né, aquela atividade. Então imagine só, 4 anos em comparação se resume em 4 minutos. Tanta preparação, mas tem também a questão psicológica do momento, a adrenalina, a ansiedade. Está no meio de um ginásio com muitas pessoas vendo pela televisão, às vezes no mundo inteiro. Então, para a mente é um desafio, não é só para o corpo, é para a mente também. E aí ele vai executar. Começa a executar e num pequeno deslize, num passo ali em falso, compromete todo o restante. Então, nesse momento, o sonho de ter aquele título terminou. E ele tem consciência, mas ele continua executando. Ele já sabe que pisou em falso, mas ele vai cumprir até o final, sabendo já que errou. Terminadas as apresentações, tem aqueles que vão lá no pódio, e aquele atleta ali, cabisbaixo, muitas vezes chorando, a gente vê as imagens, né, das lágrimas. E aí a gente se pergunta, o que cabe nesse momento? A revolta irá ajudá-lo? A indignação, a raiva, a tristeza, que é natural? Mas será que essas emoções, esses sentimentos vão trazer algum benefício para esse atleta que é tão esforçado? E aí a gente reflete na resignação. Não há nada que ele possa fazer naquele instante para mudar o resultado. Ele precisa aceitar que ele fez o melhor que ele podia fazer, valorizar aquilo que ele tem de valor, né? Olhar para o céu e dizer assim, bom, meu Deus, fiz o melhor, não alcancei. Por quê? Porque como na doutrina espírita também nos ensina, a gente tem a bênção do recomeço. Nós não temos várias vidas que a gente sempre recomeça? Nesse atleta também, só que vai vir o quê? Uma nova competição daí a 4 anos. Ele vai ter mais 4 anos para refletir, para ver onde que ele pode melhorar, por que ele errou, o que será que aconteceu, pensar com calma, treinar e tentar novamente. E a gente vê histórias desses atletas que lutam, que treinam, que passa 1, 2 e na terceira vez ele chega lá. Por quê? A resignação, ela retira de nós aquela revolta, daquele amargo, e que tira a nossa visão do nosso objetivo, da nossa meta, do porquê que nós estamos aqui, que é para a gente cumprir, né, a nossa missão.
no nosso trabalho, quer seja na nossa casa, com a nossa família, quer seja no nosso trabalho, quer seja aí no ambiente religioso, na sociedade, né? Então, nós também podemos ver com admiração aqueles nossos irmãos que têm a deficiência visual. E aí, eles praticam futebol. A gente que enxerga malemar consegue dar um passe, correr certinho, e eles treinam, se dedicam e realizam isso. Porque eles poderiam dizer, como? É impossível. Como é que eu vou jogar futebol? Eu sou cego. Mas para o ser humano não tem impossível. Quando a gente quer alguma coisa, não existem as barreiras que vão nos impedir de chegar. Porque quando existe a boa vontade, a gente vence tudo. A gente se resigna, né? Se fortalece e segue para frente. Nós temos também um outro grande exemplo de resignação, que é o nosso querido Chico Xavier. E no livro Lindos Casos de Chico Xavier, a gente tem uma historinha muito, muito impressionante. Que se a gente recorda da história do Chico, ele com os seus irmãozinhos, né, a sua mãe se encarnou, ele era muito jovem, e naquela dificuldade, naquela pobreza, o pai dele se vê obrigado a deixar alguns filhos como os parentes próximos. E o Chico é um daqueles que vai ficar com a madrinha. A madrinha dele, que era um pouco atormentada, né, que não era uma pessoa de pleno equilíbrio, passou a machucar o Chico, porque o Chico falava, que via, que conversava, e ela não conseguia entender. E ela furava a barriga dele com os garfos, maltratava ele. Chegou ao ponto do filho dela ter uma ferida no joelho e não cicatrizava, não curava. Ela ficou sabendo de uma simpatia, que se uma criança lambesse a ferida, ia curar. E adivinha quem teve que lamber? O Chico, criança. E aí ele, aturdido com aquilo tudo tão pequenininho, uma criança passando por tanta coisa, sem a mãe, longe do pai, dos irmãos, convivendo com uma pessoa que maltratava ele sai correndo como uma criança, porque ele é uma criança, vai no quintal e começa a chorar. E aí quem que aparece para ele? A mãe. E aí ela fala, por que você está chorando, meu filho? Em espírito, né, a mãe. E ele começa a contar a história. E aí, olha o que a mãe do Chico falou para ele: tenha paciência, meu filho. Agora imagina nós, será que a gente conseguiria dizer isso com o filho? Tenha paciência. Mas olha a grandiosidade, porque nós estamos falando de espíritos, nós não estamos falando dos corpos. O espírito é imortal. E o Chico tinha uma missão muito grande. Ele precisava estar fortalecido para cumprir aquela missão. E a mãe sabia. Transformar ele numa vítima, em ter autopiedade, não iria ajudar ele. Ele tinha que ser forte para passar aquilo. E o Chico, então, cumpriu e teve paciência. E teve paciência a vida inteira. Se resignou a vida inteira. E deu para nós, através da espiritualidade, um manancial de luz que a gente lê nos seus livros. Quantas consolações milhares e milhares de pessoas não tiveram lendo seus livros, vendo seus exemplos. E tudo começou ali com aquela criancinha sofrendo, se resignando. Para nós é uma meta, é uma chance da gente olhar um bom exemplo e falar: o que eu posso fazer dentro do meu atual estágio, no meu atual momento. Nós temos também um outro grande exemplo de resignação. Nós vamos falar da nossa Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus. Desde cedo, Maria já teve sinais
de que a vinda do seu filho iria provocar uma grande mudança. Era algo diferente. E lá no Evangelho de Lucas, nós temos a passagem que ela é visitada pelo anjo Gabriel. E aí, lá no trecho do Evangelho, eu vou ler para vocês. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí então a Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Então a gente vê nessa frase, com essa firmeza, com essa convicção, em aceitando aquela missão, sem perguntar, sem questionar. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui todos nós somos servos de Deus, porque todos nós servimos a Deus. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou 1 milímetro melhor do que ninguém. Nós somos exatamente iguais. Vocês estão aí sentados, servindo a Deus, porque se não tivesse ninguém aqui sentado, para quem a gente iria falar? Nós somos uma corrente, e nós vamos nos fortalecendo nessa corrente, juntos, e servindo a Deus. Quando a gente busca servir a Deus, a gente vai abrindo as portas para a felicidade, para a alegria. Pode ser uma coisa pequena, mas quando a gente se prontifica em servir, em amar, em ajudar, qual seja a causa pequena, mas se for com amor, para Deus isso tem um valor imenso. Não importa as aparências, o que importa é o sentimento. É como a gente se doa para Deus, se doa para os nossos semelhantes. Servindo a Deus, a gente vai estar ajudando a nós mesmos, nos resignando. Porque quando a gente serve, muitas vezes a gente tem que renunciar a coisas que a gente acha que é natural da gente ter do nosso direito. Mas Maria renunciou a vida inteira dela a chegar ao ponto de ver o filho crucificado, sofrendo as dores daquele martírio, de ser abandonado, de ser acusado falsamente. Imagina o sofrimento dela. O Humberto de Campos, no livro Boa Nova, diz que o coração dela estava triturado. Aquela mãe vendo aquele filho bem amado, porque todos amavam imensamente aquele bom mestre, porque a única coisa que ele fez foi amar. E imagina a sua mãe. Mas passando aquele momento, aquela dor, ela prosseguiu. Ela prosseguiu, não sem a saudade imensa dele, todos os dias. Aí chegou um momento em que João a convida para ir conviver com ele numa choupana. João arrumou uma casinha, uma doação, e ali estava pregando o Evangelho, e ela poderia ser ali uma luz, falando sobre Jesus, ela como uma figura de mãe. E ela, muito feliz, ela aceita o convite e vai. Então aquela multidão de pessoas vem, João vem, fala sobre o Evangelho, Maria fala sobre Jesus, e aquilo é um bálsamo no coração daqueles seres tão sofridos, naquele mundo onde existia tanta maldade, que ainda hoje tem, mas naquele tempo era ainda maior. Era um consolo para os seus corações.
Na sua resignação, na sua aceitação, ela soube levar a mensagem do filho dela. Até que um dia, à noite, ela estava sozinha, João teve que se ausentar, ali, cansada. De repente ela escuta a voz de alguém. Era um andarilho. A bênção, minha mãe, salve minha mãe. E ela então pede para ele entrar, e ele vai conversando com ela, e vai conversando com tanto carinho, com tanto amor, que ela se sente comovida. E ela fala de repente para ela mesma: mas que emoção é essa que eu estou sentindo? Ele vai consolando ela, e tantas vezes vinham pedir a ela, e parece que naquele momento alguém estava dando a ela algo. Ele vai falando, vai conversando, ele vai se aproximando para ela, e aquela emotividade vai crescendo, e de repente ele estende os braços e fala: venha aos meus braços, minha mãe. Quando ela olha as duas mãos, ela vê as duas feridas, e ela então, aflita, ela vai até o peito aqui, e vê aquela ferida da lança, e ela fala: meu filho, as úlceras que te fizeram. E ela vai instantaneamente beijar os pés dele, mas ele não deixa, e a abraça. Daquele instante ali, poucos dias, ela já entra num estado febril, de doença, de convalescência, e ela desencarna. No momento da desencarnação dela, ela é recebida por aquela escolta de anjos, que vem cantando, glorificando a Deus e aquela bem-aventurada. E quando eles vão levando ela, no momento ela lembra de paisagens antigas, de quando ela morava. Instantaneamente ela é levada para lá. Ela vê, recorda daquele cenário, e eles vão levando ela. E de repente ela pensa em todos aqueles que estão sofrendo por amor do seu filho, que estão presos, que vão ser martirizados. E aí aquela legião de anjos a leva naquelas prisões subterrâneas, e encontra aqueles cristãos presos com aqueles martírios, aqueles sofrimentos atrozes. E ela vai um a um, consolando, um a um. De repente ela chega perto de uma menina e vai falando, incentivando ela em espírito, e diz: canta, minha filha. E aquela garotinha, sem saber de onde vem aquela emoção, começa a cantar, e de repente aquilo se forma num coral imenso, cantando. E assim é que essa mãe, a nossa mãe, deixa a nossa terra, deixa a sua mensagem de fé, de amor e de resignação, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a obediência. E para falar sobre a obediência, talvez vocês conheçam essa história, mas é sempre bom a gente relembrar. Essa história chama-se Os Três Conselhos. É uma história que nos passa uma mensagem, né? Então, era um casal de jovens, e aí, um determinado momento, o marido disse assim para a esposa: meu bem, eu preciso fazer uma viagem, porque eu quero encontrar um trabalho, ganhar o meu dinheiro e dar uma vida que você merece. Eles conversaram, acertaram tudo, e ficou feito. Ele arrumou todos os seus pertences e saiu então em viagem. Foi uma viagem muito longa, muito longa, muitos dias de caminhada, até então que ele chega a uma fazenda. E ele chega a uma fazenda, ele vai até o dono e conversa com ele, explica a situação: olha, o senhor poderia me empregar aqui e tal. Aí o dono ouve a história, gosta assim dele: não, tudo bem, o senhor pode trabalhar. Aí então o rapaz fala: mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu vou trabalhar com o senhor, só que eu te peço para não me pagar o meu salário todo mês.
guarda esse dinheiro. Eu vou trabalhando, eu vou convivendo aqui com vocês. Vai chegar o dia em que eu vou lhe falar: olha, hoje eu vou embora. Nesse dia, então o Senhor me dá todo o meu salário, de uma única vez. Podemos fazer assim? Aí o dono da fazenda aceitou. Tudo bem, pode ser assim. E aí ele foi. Trabalhou incansavelmente. Labutou todos os dias, se esforçando e pensando no dinheiro que ele iria conseguir para retornar ao seu lar, para ajudar sua esposa, para ter uma vida melhor. Passaram-se 20 anos de luta. E aí então, aquele trabalhador falou: hoje é o dia, é hoje que eu vou voltar para minha casa. E aí ele foi até o dono da fazenda. Falou: tudo bem com o senhor? Só lembra quando eu cheguei aqui? Lembra que nós tivemos uma conversa, que a gente fez um acordo? Pois bem, hoje é o dia que eu vou retornar para o meu lar e eu queria que o senhor me pagasse tudo aquilo, todo o meu salário. Aí o dono da fazenda disse: claro, posso pagar sim, mas eu tenho uma proposta para você, se você aceitar. Aí ele falou: mas qual seria a proposta? Então o dono da fazenda disse: eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai embora, ou eu te dou 3 conselhos, não te dou o dinheiro e você pode ir. Aí o rapaz achou estranho, porque naturalmente ele foi, parou para pensar à noite. E a história, né? A história diz então que no outro dia ele falou: olha, eu quero os 3 conselhos, né? Pois ele ficou com os 3 conselhos e não ficou com o dinheiro. Aí o dono da fazenda falou assim: olha, o primeiro conselho: nunca tome atalhos na sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Segundo conselho: nunca seja curioso com o mal, porque a curiosidade com o mal pode ser fatal. E o terceiro e último: nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor, porque você pode se arrepender mais tarde. Enfim, ele agradeceu. Aí o dono da fazenda disse: olha, leve aqui esses 3 pães, esses 2 é para você comer na sua viagem, e esse é para você comer com a sua esposa quando você chegar na sua casa. Tudo bem. E partiu a sua viagem de volta. Não demorou muito tempo, ele encontrou um outro viajante. Começaram a conversar e ele falou: para onde você vai? A minha terra é muito distante. Explicou para ele. E aquele caminheiro disse: olha, mas você está indo num caminho muito longo. Eu conheço um atalho, você vai chegar muito mais rápido. Ele falou: nossa, mas que coisa boa. Pois vem comigo. Então ele pegou esse atalho. Mas quando ele começou, ele se recordou do primeiro conselho. Que o primeiro conselho era o seguinte: não tome atalhos na sua vida. Os caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Ele refletiu: não, pode deixar, e voltou para o caminho dele normal. Pouco tempo depois, conversando com alguns outros, ele soube que aquilo nada mais era do que uma cilada. Alguém iria ali tirar a vida, roubar os seus pertences. Se ele tivesse seguido aquele caminho, aquele atalho, ele iria perder a vida. E aquilo impressionou demais. E ele continuou a sua jornada. Andou muito, praticamente a metade de todo o caminho. E ele chegou então a um estabelecimento onde as pessoas podiam passar a noite, descansar. E ele foi então, arrumou um quarto e foi passar a noite para descansar e no outro dia continuar a jornada. Estava dormindo tranquilo, quando foi alta madrugada, ele escutou um barulho de gritos muito forte. E aí a primeira reação dele foi levantar da cama e abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Quando ele foi pôr a mão na maçaneta, ele se recordou do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade no mal pode ser mortal. Ele parou: tudo bem. Voltou e deitou
e se tranquilizou e dormiu. No outro dia ele foi se arrumar para poder seguir a viagem dele. A pessoa perguntou assim para ele, responsável: o senhor não ouviu nenhum barulho ontem à noite, não? Pois é, eu ouvi. E o senhor não teve curiosidade para ver o que era? Não. Olha, o senhor não sabe do que se livrou. Um louco invadiu aqui o nosso estabelecimento, gritando, e as pessoas que saíam eram atacadas. Algumas chegaram a perder a sua vida. E ele então ficou em paz, impressionado. O segundo conselho salvou novamente a vida dele. E aí ele seguiu adiante. Seguindo adiante, andou, e enfim chegou na sua casa. Foi avistando ao longe aquela chaminézinha, aquela fumacinha. Foi recordando, daquela alegria de reencontrar a esposa. E ele vê ela de longe, conversando, mas ele fica curioso. E ele vê um rapaz ao lado dela, conversando, rindo. De repente ela se senta, ele senta ao colo dela, ela acaricia os cabelos dele, e ele tem um impulso de raiva e de ódio. Como que ela pôde me trair desse jeito? E ele no momento pensa: eu vou tirar a vida dos dois. Ele se prepara para descer, mas antes ele se recorda do terceiro conceito: nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor, pois você vai se arrepender e será tarde demais. Ele para, ele reflete: tudo bem, mas eu vou lá para dizer a ela que eu fui fiel. Ele desce. Quando ele chega na porta da casa, ela vem correndo com uma alegria imensa e abraça. Ele tenta se desfazer do abraço, mas ele não consegue, tamanha a alegria dela. E aí ele tenta tirar e não consegue, e ele fala assim: olha, eu vim aqui para dizer a você que durante esses 20 anos eu fui fiel a você, mas você não fez o mesmo comigo. Mas ela diz: como que eu não fui fiel a você? Não minta, ele falou. Eu estava te observando e eu vi você com aquele rapaz. E aí então ela diz: aquele rapaz é o nosso filho. Pouco antes de você sair, eu percebi que eu estava grávida. E aí então ele se derrama em lágrimas. Vem o rapaz, ele conhece o filho dele, naquela alegria. Ele vai contando toda a história. Enfim, eles vão sentar, vão comer, sentam-se à mesa. E aí ele vai pegar aquele pão. Vamos comer. Quando ele abre o pão, dentro do pão não tem nada, não tem o miolo do pão. O que tinha era todo o salário que ele tinha ganhado. Então, se a gente parar para pensar nessa história, a gente vai falar: mas quem é que vai trocar 20 anos de trabalho por 3 conceitos, Mas ela é uma história, ela quer passar uma mensagem para nós. E ela fala de obediência. A gente pode ter várias interpretações, mas a gente pode interpretar como uma obediência. Por quê? Porque ele obedeceu os 3 conselhos. Ele não somente escolheu ter os 3 conselhos, mas ele obedeceu o que os conselhos lhe diziam. E a gente também não pode pensar sobre nós nesse aspecto? Vamos pensar o seguinte: nós temos conselhos de diversas doutrinas, filosofias, religiões. A doutrina espírita nos traz tanta coisa boa, tantos ensinamentos, tantos aconselhamentos. E não só a nossa doutrina, os católicos, evangélicos, entre outras, tem as mensagens que orientam as pessoas a ser melhor. Só que seguir essas mensagens, seguir esses ensinos, é por nossa conta. A gente nesse momento está como aquele rapaz. A gente tem os conselhos, a gente tem os ensinamentos, a gente tem o bom caminho, a orientação.
Seguir esse caminho é com a gente. Obedecer a isso é conosco. Quantas coisas a doutrina não nos ensina de bom, né? O pensamento, a oração, a caridade, o perdão, o trabalho, o serviço, a alegria, tantas e tantas coisas e muito mais. Seguir esses ensinamentos é por nossa conta. A história mostra que seguindo o ensinamento, por mais que pareça ilógico, e parece muitas vezes ilógico, que a gente tem que desculpar uma falta quando ela nos é cometida. Pedro não perguntou para Jesus: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? Ou seja, até 7, hein? Mais que isso não dá. Aí Jesus diz: não, 70 vezes 7 vezes cada falta. Então não tem limites. Seguir esses ensinamentos é por nossa conta, é a nossa escolha. Nós é que decidimos, e essa decisão vai levar à nossa felicidade ou à infelicidade, não é verdade? Mais uma historinha sobre a obediência. Essa historinha a gente pode encontrar ela no livro Jesus no Lar, e ela chama-se O Revolucionário Sincero. E aí o que acontece? Jesus estava com os apóstolos na casa de Pedro, então todas as noites eles conversavam, falavam sobre as Escrituras, Jesus dava as explicações, né? E um dia Judas, o apóstolo Judas, aquele mesmo que o traiu, começou a falar sobre a questão da política da época, da dominação de Roma, e como uma revolução poderia ajudar, né, a fazer com que aquele reino de Jesus prevalecesse. Enfim, Judas estava vendo sobre o aspecto material, como uma dominação à força, se organizar, reunir pessoas, e Jesus observando. Aí quando Judas termina, Jesus então começa a contar uma historinha. Havia num reino um rei que era considerado muito mau, tirânico, severo pelos seus súditos. E aí o pessoal se revoltava, se reclamava, até que eles se congregaram e falaram: vamos tomar o cetro desse reino. Se reuniram, começaram a planejar: nossa, nós precisamos de mais pessoas para aderir aqui, senão a gente não vai conseguir. E naquela época tinha um profeta que era muito respeitado, um homem de fé. E eles pensaram: olha, se o profeta aderir à nossa causa, a grande maioria vai aderir também. E aí a gente tem a chance de sucesso. Então chamaram aquele profeta. E aquela assembleia, centenas de pessoas, todo mundo falando, né, da maldade, da dureza, né? E aquele homem, ele relutava, ele era pacífico, ele não queria chegar ao ponto disso. Mas tamanha foi a pressão e tamanha foi as argumentações que ele falou: bom, realmente esse homem, esse rei parece um tirano, né? Mas como ele tinha muita fé em Deus, ele se ausentou e começou a entrar em prece. Quando ele começou a entrar na oração, um anjo apareceu para ele. E aí ele começou a relatar todo o problema, toda aquela angústia. E aí o anjo ouviu ele. Quando ele terminou, o anjo falou: o projeto que vocês estão pensando vai ser aprovado com uma condição. O senhor vai passar 100 dias ao lado desse rei. Passado esses 100 dias, se você permanecer com a mesma opinião, a gente vai aprovar. Aí beleza, ele foi, chamou todo mundo, explicou. No outro dia ele já foi lá até o castelo. Tinha um local onde eles sempre acolhiam pessoas para os trabalhos, limpeza, né, a jardinagem. Ele foi entrando naqueles trabalhos ali. Pouco a pouco ele foi se aproximando, foi tomando conhecimento de como era o dia a dia daquele homem, daquele rei. Não demorou muito que ele percebeu
que aquele homem ele era importunado, o rei, ele era importunado a cada momento. Ministros que eram muito mais bajuladores, que vinham, que o perturbavam, que vinham por conta de ninharias, mesquinharias, muito mais querendo provocar desequilíbrio e perturbação. E ele tinha que lidar com aquilo, tinha que ter jogo de cintura, conversar, era convidado a todo instante a participar de cerimônias, de banquetes que tinha que ter ali. Ele não tinha hora para comer corretamente aquelas comidas, aqueles excessos. Ele tinha que estar lá como representante, e aquilo lhe provocava um desgaste muito grande. Ele sofria de dores de estômago, de dores de cabeça, pessoas que vinham pedir coisas a ele ilícitas e ele tinha que se desviar. Enfim, ele não tinha um momento de paz, ele não tinha tempo com os filhos, com a esposa. E Jesus disse, nem mesmo para fazer uma prece. Decorridos 100 dias, aquele profeta percebeu que era uma situação muito diferente do que o povo pensava. Ele saiu do castelo, reuniu toda aquela multidão e falou: olha pessoal, aquele rei que vocês estão tanto criticando, na verdade, ele é o maior escravo que existe no nosso reinado. A cada um de nós cumpre o seu dever individual, e cada um cumprindo o seu papel individual, obedecendo, nós vamos auxiliar então aquele homem, aquele rei, a cumprir a sua elevada missão que foi dada a ele por Deus. E aí Jesus termina a história. Judas vai tentar fazer uma brincadeira e Jesus diz a ele: Judas, não se engane, essa revolução que você fala é sempre um engano trágico. Temos a obediência. Então, é uma história para nós refletirmos, né? Porque a gente pensa em corrigir sempre o lado de fora. A gente vê o lado de fora, aquilo está errado, aquilo está assim, aquilo está assado, mas nós não fazemos essa curva e olhamos para dentro de nós. Obedecer, aceitar e olhar para si mesmo, como diz Allan Kardec, como se fosse num espelho, e ver a gente como se fosse uma outra pessoa, e pensar: o que alguém pensaria se visse alguém fazendo isso? Mudar, né? É o que nós precisamos. E por fim, para concluir a nossa conversa de hoje, concluindo também, primeiro falando sobre resignação e no final agora sobre a obediência. Concluindo sobre a obediência, vamos falar rapidamente de uma personagem de um livro psicografado pelo Chico Xavier, que é de Emmanuel, chamada Alcione, no livro Renúncia. Se nós lermos esse livro, a gente vai ver que a história dessa pessoa é uma história de renúncia e de obediência fiel aos ensinamentos de Jesus. A sua fé, o seu amor acompanhou ela a vida toda dela. Ela cumpriu uma grandiosa missão. A começar que quando do nascimento dela, os seus pais já estão separados. Os seus pais foram vítimas de um plano cruel. Uma prima do pai dele separou os dois. Naquele tempo, a doença, que se eu não me engano é a varíola, em Paris, o ano 1600 e pouco, né? A mãe dela ficou doente, o pai tinha ido para a América, mas o plano foi assim: eles deram um jeito de levar a mãe doente para um outro local e dizer para o pai que ela tinha morrido. Assim a prima ficava com espaço livre para ficar com ele. Então Alcione cresceu só com a sua mãe, e a sua mãe contraiu aquela doença, a varíola, e herdou as sequelas daquilo.
Então ela tinha muita dificuldade de se locomover. Mas desde criança a Alcione demonstrava uma superioridade, uma espiritualidade muito grande. Ela foi crescendo. Eles conheceram um padre chamado Padre Damiano, que era um homem muito bom, de muitas virtudes. E todo dia o Padre Damiano ia na casa da mãe da Alcione, eles faziam a leitura do Evangelho e davam aquelas interpretações além do que a letra diz. E a Alcione foi aprendendo isso com o Padre Damiano. Enfim, ela foi crescendo, se tornou moça e eles se mudaram. Eles viviam numa chácara e se mudaram para uma outra cidade. Ela foi crescendo, ela era uma moça de muitas virtudes, sempre bondosa. E nesse meio tempo eles adotaram um irmãozinho que tinha umas deficiências nas mãos, nos pés. Ela sempre com muito amor, com muita atenção. Até que um dia o Padre Damiano vem trazer um sobrinho dele, chamado Padre Carlos, um rapaz jovem. Então guardemos esse nome, Padre Carlos. E no instante em que a Alcione e o Padre Carlos se olham, naquele mesmo instante, aquele sentimento vindo das encarnações anteriores, que eles já se conheciam, aflora. Aquele amor, aquela simpatia profunda um pelo outro. Era muito grande o sentimento. Mas ele, como padre, não poderia ter uma família. Enfim, eles viveram um tempo juntos, Alcione também naquele sentimento, mas ela diz: a gente precisa obedecer aos desígnios de Deus. Você, como padre, precisa cumprir essa missão que Deus confiou a você. E a nossa vida atual não é para a gente ficar junto. Sempre com esse pensamento firme. E aí o tempo passou. O tempo passou. Eles mudaram novamente de cidade. E aí o destino levou a Alcione a trabalhar numa casa, que era a casa do seu pai, que ela não conhecia. E naquela casa morava o seu pai com a sua nova esposa, que era justamente aquela Susana que causou a separação dos pais da Alcione. E aí a Alcione vai trabalhar lá e automaticamente o pai dela fica encantado com ela, sem saber que é a própria filha. A Alcione acaba descobrindo que ele é o pai dela e que aquela Susana foi aquela que causou todo o sofrimento para sua mãe. Mas ela não se revolta. Ela abraça com mais fervor ainda o que ela aprendeu com Jesus e serve ela. No primeiro momento, aquela Susana tratava ela mal, mas ela ia só com amor e com bondade. E em pouco tempo, ela mudou todo aquele ambiente daquela casa, inclusive a própria Susana, que já estava participando do culto no lar, que já refletia sobre aquilo que ela tinha feito no passado, aquele peso da consciência. Bom, um dia o Padre Carlos vem rever a Alcione, mas o que aconteceu? Ele já não era mais padre. Ele falou: olha, eu não sou mais padre, vamos viver a nossa vida juntos. E o que ela fez? O que você fez? Você não está seguindo a missão que você tem. E ela não quis permanecer com ele. Ele queria que ela mudasse de cidade, mas agora ela estava próxima do pai. Ela tinha que cumprir também aquela missão, ajudar eles. O tempo passou, os pais de Alcione morreram, e a Alcione estava sozinha, o seu irmãozinho também tinha desencarnado. Carlos, que já não era mais padre, tinha ido embora, perdeu as esperanças de ter uma vida junto com a Alcione. Mas a Alcione decide então servir a Deus e se torna uma freira. Vai no mosteiro, naquela dedicação dela de trabalho, de amor com as crianças, com as mães, todo mundo adora ela.
Mas um padre que chegou ali, um homem perverso, abusando daquelas freiras. Um dia ele vai conversar com a Alcione, mas na grandeza espiritual dela, ela fala a verdade, e ele se revolta tanto que então o Santo Ofício, na Inquisição, prende a Alcione. Enquanto isso, o padre Carlos, que tinha deixado de ser padre, voltou a ser padre de novo e estava trabalhando nesse setor do Santo Ofício. A Alcione é levada para uma prisão, e adivinha quem é que comanda aquela prisão? O padre Carlos. No primeiro momento, a Alcione fica naquele calabouço, sem ver a luz do dia, 6 meses. O padre Carlos, que está lá cumprindo as ordens, e que por desgosto da vida alimenta um rancor, e que tem prazer no sofrimento daquelas pessoas, ele não sabe que é a Alcione, porque ela mudou de nome, e ele também não desceu lá para ver ela. Passaram-se 6 meses de sofrimento, e aí o médico vai lá, vai examinar ela e fala para o padre Carlos: olha, ela não vai durar muito tempo. Se você tem alguma coisa, alguma pena para infligir a ela, aproveita que é agora. E ele desce até aquele calabouço, ele abre a porta, e quando ele chega, ela olha e fala: Carlos, Carlos. E ele então se ajoelha e chora. Naquele momento ela já está próxima à desencarnação dela. Os espíritos da sua mãe, do padre Damiano, estão ali, ajudando a retirar ela do corpo, dos despojos. Enfim, ela soube cumprir fielmente, obedecer fielmente à vontade de Deus. Para o padre Carlos, ficou no seu espírito imortal esse ensinamento que jamais ele vai esquecer. Então, meus irmãos, era essa as palavras. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a gente possa voltar aos nossos lares renovados, pacificados. Gostaria de agradecer de coração a vocês pelas preces. Para Cláudia, muito obrigado. Temos certeza de que ela também está recebendo todo esse auxílio que precisa. Boa noite a todos vocês. Pessoal, obrigado, Vinícius. É isso aí. A vida é uma provocação e a gente vai superando, né? Superação. Pessoal, domingo, né, Biagioli? A gente vai entregar cestas de alimentos não perecíveis. Então, quem puder doar ou souber de alguém que possa doar, a cruzada aceita, porque esses alimentos são revertidos para as famílias assistidas aqui dentro da casa, para as grávidas que são carentes, grávidas até menores de idade, que a cruzada ajuda nos cursos, e quem não conhece, venha conhecer, venha participar. Domingo temos palestra, todo domingo tem palestra, tem passe, e esse domingo especial, que é o último domingo do mês, no calendário, a gente faz a entrega dos alimentos não perecíveis. Toda doação é muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Vamos agora então acomodar, ficar em pensamento com Jesus, porque agora é a parte fluídica, é a parte magnética, é o finalzinho do nosso tratamento, a nossa troca de energias, que é o passe. O passe já é provado que magneticamente, fluidicamente, ele melhora o nosso estado psíquico, melhora nossas patologias, melhora o nosso estado mental, afasta de nós as más influências, os obsessores, os irmãozinhos nossos que às vezes querem nos atrapalhar. Deus maravilhoso, Jesus, estamos mais uma noite aqui ao seu encontro, recebendo o seu amor. Livra-nos, Pai, das tentações, dos maus caminhos, que possamos aprender
a cada dia com o próximo, olhando para dentro, nos corrigindo, e olhando para o próximo e praticando a caridade, a benevolência. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus ajuda quem se ajuda. E hoje, Pai, queremos sair daqui melhores pessoas, melhores cristãos, melhores espíritas, pessoas reformadas. E nosso corpo vai se alimentando dessa luz interna. A nossa alma vai refletindo no corpo melhores condições, porque estamos vibrando do seu amor, estamos vibrando do seu carinho. Pai de grandeza, quero te encontrar, quero te abraçar, quero sentir o seu amor em minha vida. Que nós possamos, ao sair daqui esta noite, em obediência à sua vontade, em resignação para marcharmos o Evangelho, sairmos hoje daqui reabastecidos de amor, de caridade, e amanhã, na hora que ao acordarmos, possamos ver a vida com bons olhos, por tudo aquilo que o Senhor nos empresta e nos oferece para o nosso processo educativo chamado reencarnação. Em nome de Deus e Jesus, está encerrada a primeira parte na Santa Paz do Senhor, que assim seja. Fala,